Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula dos estudos sobre o tarô mitológico e hoje a gente vai ver o arcano Os Namorados, que na mitologia é associado a pares. Lembrando, se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta de tarô e quer ser um apoiador do nosso projeto, você pode contribuir com R$10 mensais. Sendo apoiador, a gente te envia uma apostila em PDF para você acompanhar todas as aulas. Além de estudar todos os arcanos do tarô mitológico, a gente também pretende fazer o estudo do tarô de Thoth e do tarô egípcio. Mas lembrando que você também pode ajudar a gente curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. Aqui no cenário dessa carta dos namorados, a gente vê bem mais perto aqui da gente um jovem que veste um traje de pastor. Na mão direita ele segura um cajado e na mão esquerda ele segura uma maçã dourada. Na frente tem 3 mulheres que estão participando de um concurso de beleza. A mulher aqui à esquerda é Hera. Ela é madura, tem cabelos castanhos, olhos claros, veste um vestido de cor púrpura e tem um diadema dourado na cabeça. Ela oferece a pares o globo do mundo. No centro aqui a gente vê uma jovem sedutora de cabelos pretos com uma túnica rosa e ela oferece a pares o cálice de ouro. Aqui à nossa direita a gente vê Atena com cabelos dourados, com uma armadura completa de luta, bem como um elmo. E ela oferece a pares a espada. O cenário atrás delas a gente vê que é ondulante com colinas verdes. E a simbologia aqui dessa carta. Então a gente tem Hera. Hera é esposa de Zeus. Ela oferece a pares o globo do mundo, que representa a autoridade terrena e a perspectiva ética de Zeus. Lembrando aqui que Zeus é um imperador, então seria a perspectiva desse imperador. Atena, aqui à nossa direita, oferece a pares uma espada, simbolizando o poder da mente, a visão aguçada e a assertividade. No meio, a gente tem Afrodite. Afrodite oferece o cálice do amor, que é o símbolo dos relacionamentos. Agora vamos falar um pouquinho da história de Pares. Pares, ele não é um deus. Até agora todos os arcanos que a gente viu eram deuses. Pares não é um deus, né? Pares, ele é um príncipe. E quando ele nasceu, um oráculo previu que um dia ele destronaria o seu pai. Com medo da profecia, o rei Príamo, que é o pai de Pares, o sentenciou à morte e abandonou ele no topo de uma colina. Mas um pastor que passava por ali salvou ele e criou. Pares cresceu como um pastor de ovelhas e ele passava a maior parte do seu tempo imaginando conquistas românticas. Ele era muito bonito e também muito encantador. E aí, no Monte Olimpo, tinha uma disputa que estava ocorrendo entre Hera, a rainha dos deuses, né, mulher de Zeus, Afrodite, a deusa do amor, e Atena, a deusa da justiça. Esse concurso de beleza era para ver quem era mais bonita e Pares foi convocado por Zeus para ser juiz desse concurso. Hermes, né, o mensageiro dos deuses, de Zeus principalmente, é enviado para dar a mensagem a Pares, que de início ele recusa, porque ele sabe que ao escolher uma delas, as outras duas não o perdoariam. Aqui a gente vê que os humanos já sabem que esses deuses, eles são muito vingativos, que eles ficam nervosos, que eles querem revidar se as pessoas não fazem o que eles querem. Então vamos imaginar, né, Pares nessa situação de ter que escolher a mais bela das 3 deusas, né? Ele fica numa situação muito difícil. Então, de princípio, ele se recusa, mas Hermes ameaça ele com a ira de Zeus. E Pares sugere
para Hermes, então, que pode dividir a maçã em 3 partes, cada uma fica com uma parte, mas essa proposta também foi recusada. E então as deusas aparecem na frente dele, onde é essa cena aqui da carta, que Hera oferece a ele o governo do mundo, dele governar o mundo todo. Atena oferece para ele se tornar o mais poderoso guerreiro, e Afrodite oferece a ele a mulher mortal mais bonita do mundo. Então, lembrando ali que Paris vivia sonhando com romances, né? Vivia imaginando histórias românticas. Ele escolhe, então, Afrodite. A gente vê que essa história é toda errada, mas é a mitologia. Primeiro, né, Zeus, um deus, coloca um mortal numa situação muito constrangedora, e para ele eleger a mais bonita, em vez dele eleger por ele mesmo, ele acaba sendo persuadido por cada uma pelo que elas oferecem. Então, como as histórias da mitologia, ela é bem fora, assim, da realidade, né? Mas a gente já vê aí, né, os deuses brincando com os humanos, e também, né, questões aí de corrupção, né, nessas 3, cada uma oferecendo uma coisa, não é a opinião dele que vale, né, ali está escolhendo porque alguém oferece alguma coisa para ele. E voltando aqui, aí ele escolhe então Afrodite, e Afrodite vai dar para ele a mulher mortal mais bonita do mundo. E o presente dele então é Helena, rainha de Esparta, mas a rainha de Esparta, Helena, era casada. E depois dele ter escolhido Afrodite, a Hera e a Atena prometeram a Paris que não o culpariam pela sua escolha, mas logo em seguida elas planejaram a ruína de Troia, que se inicia com a raiva do marido traído e termina com a destruição de Troia. E aí é onde o oráculo lá prova sua autenticidade. Essas questões aí dos oráculos também são bem questionáveis, né? Eles preveem uma coisa, os deuses, os reis, né? Quem está envolvido assim faz alguma coisa para evitar isso, mas a coisa sempre acaba acontecendo. E aí a gente pode questionar, será que isso não aconteceu exatamente porque eles sabiam, porque o oráculo manipulou? Mas enfim, questões da mitologia. E aí vamos às representações da carta dos namorados. Ela representa o primeiro desafio da vida, que é o problema da escolha do amor. E quando a gente se torna adolescente, às vezes a primeira pessoa que a gente olha, vamos dizer assim, a paixão da nossa vida, e aí a gente acaba esquecendo, por exemplo, a família ou outros amigos e se entregando só para aquela pessoa. E é isso, esse primeiro problema, digamos assim, da vida. O problema da escolha do amor, quer dizer, eu largo tudo para ficar com alguém, eu faço tudo por aquela pessoa. Ela também representa a decisão sobre o tipo de pessoa que queremos ser, que também tem muito a ver com a fase da adolescência. A gente pode ver em escolas, mesmo em faculdades, assim, existem várias tribos, né? Na minha época, por exemplo, tinha a tribo lá dos surfistas, os músicos, os nerds. Na época não era nerd, era CDF. Quem mais? Dos góticos, né? Dos roqueiros. Então, e aí é onde, na adolescência, é onde a gente escolhe mais ou menos a nossa personalidade, assim, qual grupo a gente se encaixa mais, onde a gente se identifica. Então, é isso, a decisão sobre o tipo de pessoa que a gente quer ser. Ele também representa escolhas que derivam dos desejos e não das verdadeiras necessidades. Pegando até essa questão da primeira paixonite, né? Vou fazer tudo pela pessoa e acabo esquecendo algumas responsabilidades. Paris aqui podia governar o mundo todo, ele podia ser um guerreiro excelente, mas ele escolhe o amor. Também representa os desenvolvimentos dos valores pessoais por meio dos conflitos das nossas escolhas. Então, assim, a gente vai ter conflito interno e isso faz com que a gente se desenvolva como pessoa. Também representa a responsabilidade pelas nossas escolhas. Então, a gente ser responsável pelo que a gente escolheu. No caso de Paris, ele escolheu o amor. Então, você vai perder luta e você vai perder governo também. Como assim? Eu tenho que escolher uma coisa, não posso ter os 3 juntos,
né? Então eu tenho que me responsabilizar ali pela minha escolha. Só que um outro problema dessa carta é colocar a culpa no destino, no acaso ou em outra pessoa. Aqui a gente sabe que foi bem manipulada essa história de pares, no sentido de que assim, né, foram as deusas, né, Hera e Atena que começam a guerra de Troia. Mesmo Afrodite, né, que promete a mulher mais bonita, e essa mulher é casada com uma pessoa poderosa, inclusive. E aí sim, aqui, né, a culpa é de Atena, a culpa é de Hera, a culpa, na verdade, é dos deuses, né, Zeus colocando pares nessa situação que é constrangedora. Mas, pra gente aqui, significa que, assim, nada é responsabilidade minha. Tudo é culpa do destino, tudo é culpa do acaso, da situação ou de outra pessoa. É como se eu fugisse da responsabilidade das minhas escolhas. E os significados dessa carta? Pode ser a necessidade de fazer alguma escolha, principalmente no amor. No tarô de Marcélia, por exemplo, a gente vê que os enamorados, que é o nome no tarô de Marcélia, é um homem, uma mulher do lado direito e outra mulher do lado esquerdo. Uma é mais nova, outra é mais velha. Uma leitura que se faz, por exemplo, do tarô de Marcélia é um homem, por exemplo, ter que escolher entre a mãe e a esposa, entre deixar o lar da mãe e ir para um casamento. Pode ser uma das interpretações. Eu tô trazendo isso porque aqui necessidade de fazer alguma escolha, principalmente no amor, não são só relações afetivas assim entre casais. E essa escolha pode se dar com esposa e mãe, ou mesmo pai e genro, pode se dar entre filhos, pode se dar entre amigos. Então é alguma escolha envolvendo pessoas que você é afetivamente ligado. Pode significar também triângulo amoroso. Também significa problema de um casamento apressado. Então, se casar apressadamente e depois isso não dá certo. Também pode ser uma escolha entre o amor e a carreira profissional, ou talvez outras atividades criativas, estudos também. E necessidade de analisar as próprias escolhas. Então, trazer para você mesmo, vamos dizer assim, a responsabilidade do que você escolheu. Não ficar culpando, culpa de um, culpa de outro, mas analisar por que eu escolhi isso e pensar nos desdobramentos também. Quando a gente fala do tarot de Waite, ela é uma carta de dúvida, porque a pessoa tem que fazer uma escolha e ela tá meio perdida. Então, a análise dessa escolha, o desdobramento disso ajuda bastante para a pessoa tentar encontrar uma resposta. E a frase mais representativa dessa carta é: o louco que descobriu a sua própria dualidade, além do Hierofante, a carta anterior, agora deve colocar os seus valores em teste. Então, por hoje é isso. Aula que vem a gente vai estudar sobre o arcano o carro. Bons estudos e até lá!